Eu sou o professor Eric Feitosa e esse vídeo tem como objetivo auxiliá-los na compreensão do movimento retilíneo uniforme, chamado MRU. O movimento retilíneo uniforme, na verdade, é um caso bem particular de um movimento. Ele é o mais fácil de ser estudado, mas também não é o mais fácil de você encontrar por aí pela natureza. Ele trata-se de um movimento realizado em linha reta, com velocidade constante. Então, quais seriam as principais características do MRU? A sua velocidade é constante, diferente de zero. A sua aceleração é constante e igual a zero, ou seja, não possui aceleração. E, consequentemente, ele vai sofrer deslocamentos iguais em intervalos de tempos iguais. A nível de exemplo, suponha que um móvel tenha velocidade de 5 metros por segundo. O que isso quer dizer? Significa que a cada segundo o móvel terá percorrido 5 metros, correto? Veja só, vou traçar aqui dois gráficos. Estou comentando a respeito da posição em metros e o outro do tempo em segundos. No instante 0, posição 5, instante 1, posição 10 e assim vai. Bom, então está aqui o móvel. Na posição inicial, 5 metros, no instante 0. Se ele tem a velocidade de 5 metros por segundo, significa que daqui a um segundo ele vai estar na posição 10 metros, desculpe. Ele terá deslocado, terá percorrido 5 metros. Mais um segundo, posição 15, mais um segundo, posição 20. Observem que para intervalos de tempos iguais, deslocamentos iguais. Essa é a característica do MRU. Função horária da posição do movimento uniforme. A função horária é uma função que descreve a posição em função do tempo. Essas letrinhas recebem nomes, ou seja, S é a posição final, a posição que o móvel vai estar em um instante qualquer. S0 é a posição inicial, é a posição por onde o móvel estava passando quando iniciamos a nossa observação, ou seja, a posição para um tempo igual a zero. V é a velocidade, T é o tempo. Observem só. Por que o sinal da velocidade pode ser positivo ou negativo? Bem, o sinal da velocidade serve apenas para informar o sentido do movimento, ou seja, caso o movimento esteja ocorrendo no sentido da trajetória, o sinal da velocidade será positivo e o movimento será classificado em progressivo. Agora, caso o movimento esteja ocorrendo no sentido oposto ao da trajetória, a velocidade assume sinal negativo e o movimento passa a ser chamado de retrógrado. Observem. Eu orientei minha trajetória para a direita e o carrinho está se movendo no sentido da trajetória, daí progressivo, consequentemente velocidade positiva. Mais uma vez, orientei a trajetória para a direita, só que dessa vez o móvel está andando no sentido contrário ao da trajetória, daí chamada retrógrado, velocidade negativa, ok? Então, o sinal serve só para indicar o sentido do movimento, se está no sentido da trajetória, com as posições aumentando, né? Porque elas vão ficando cada vez maiores. Imagina que 0, 10, 20, 30, ou no sentido contrário, com as posições diminuindo, por exemplo, 50, 10, 30, 20, 10, 0, ok? Bom, gráficos do movimento uniforme, gráfico da velocidade em função do tempo, V versus T. Como foi dito, no movimento uniforme, a velocidade é constante, porém ela pode ser positiva ou negativa. Vejamos. Nesse primeiro exemplo, nós temos um gráfico que representa a velocidade constante, veja só que ela está
paralela ao eixo dos tempos e positiva, porque está acima do zero aqui. Então, velocidade positiva, constante, movimento progressivo, movimento sentido da trajetória. Acompanhe. Nesse segundo caso, observe que eu tenho uma velocidade também constante, porém negativa, está abaixo do zero aqui. E aí o movimento é retrógrado, velocidade negativa, movimento sentido contrário. Bom, gráfico da posição em função do tempo, S versus T. Lembre que a função horária da posição é uma função do primeiro grau. Consequentemente, seu gráfico será uma reta inclinada em relação ao eixo dos tempos. Observe. Bom, essa inclinação pode ser, vamos usar um termo aqui não muito apropriado, mas me permitam, uma inclinação para cima ou uma inclinação para baixo. As duas representam um gráfico de uma função de primeiro grau. Vamos analisar caso a caso. Vou pegar uma canetinha aqui. Esse gráfico aqui, observe que aonde a reta corta o eixo da posição, ele indica a posição inicial. Então aqui, ó, isso aqui é a posição inicial 0. Então, posição inicial 0. Nesse segundo, olha onde ele está cortando, mais uma vez. Onde a reta corta o eixo da posição, indica a posição inicial. Nesse caso, ele está marcando a posição maior que 0. E nesse terceiro caso, ele está cortando aqui embaixo. Então, aqui representa a posição inicial. Só que nesse caso, menor que 0. Ele saiu de uma posição antes da origem, antes do zero. Observe um outro detalhe, que para os três gráficos, conforme o tempo passa, a posição vai assumindo valores maiores. Ó, aqui, esse valor de S é maior do que esse. Assim como aqui, ó. Esse aqui já é maior do que o anterior. Esse instante aqui também é muito importante. Esse aqui é o instante que ele passa pela posição 0. Ok? Bom, observe então que para todas as três situações, a posição está aumentando com o tempo. Então, ele está andando no sentido da trajetória. O movimento é progressivo e a velocidade é positiva. Então, você já pode pensar, se a inclinação está para cima, como a gente usou aquele terminho, a gente pode dizer que a velocidade é positiva. Veja um outro caso. Aqui, por exemplo, a inclinação já está para baixo. Olha onde ela está cortando. Ok? Então, a posição inicial é 0. Aqui, posição inicial menor que 0. E aqui, posição inicial maior que 0. Observe que nos três casos, conforme avança o tempo, ó, a posição vai ficando cada vez menor. Vai assumindo valores menores. Olha, aqui, se aqui fosse menos 5, por exemplo, aqui já seria menos 10. Aqui também, ó, para esse intervalo de tempo, eu tenho essa posição. Aqui, socorro, ele tem que estar andando no sentido contrário da trajetória, ou seja, movimento retrógrado, a velocidade é negativa. Então, se essa inclinação está para baixo, já podemos pensar assim, a velocidade é negativa e o movimento é retrógrado. Vamos pegar um exemplo. Um móvel parte da cidade A rumo à cidade B com velocidade constante e igual a 60 km por hora. Olha que informação importante. Velocidade constante. Essa é uma informação muito útil, porque se ele diz isso, trata-se de um movimento uniforme. No mesmo instante, parte da cidade B rumo à cidade A, um segundo móvel, também com velocidade constante de 40 km por hora.
Sendo a distância entre as duas cidades igual a 80 km, determine o instante do encontro e letra B, a posição do encontro. Bom, primeiro eu sugiro que você faça um esqueminha, um gráfico, uma representação gráfica da situação. Então, eu tracei aqui minha trajetória. Observem que eu não posso esquecer a unidade, está em quilômetros. Orientei a minha trajetória, isso é muito importante. Ó, orientei para a direita, poderia ter orientado para a esquerda. Eu só vou ter cuidado um pouquinho mais lá na frente, mas não tem problema nenhum. Então, está aqui, ó, móvel na cidade A, aqui é um móvel na cidade B. E o problema me diz que a distância entre A e B é de 80 km. Bom, se eu chamo o A de 0, obviamente B tem que ser 80, lembrando que a distância entre os dois é de 80. Se eu chamasse A, por exemplo, de 100, B teria que ser 180 e assim sucessivamente. Eu prefiro chamar de 0 porque isso vai facilitar lá na frente. Vejamos. Vamos resolver a letra A. Primeiramente, vamos montar a função horária referente a cada móvel. Móvel A. Lembrando que a função horária é aquela S0 mais VT. Então, posição de A, a posição inicial aqui, ó, 0, e a sua velocidade, 60, como foi dito aqui no problema. E aqui é o T. Vamos montar para o móvel B. Posição inicial, 80. E a velocidade, menos 40. Opa! Por que menos 40 se aqui está 40? Você tem que lembrar que ele está se movendo, olha, no sentido contrário ao da trajetória. Então, movimento retrógrado e assume o valor negativo. Então, menos 40t. Bem, no encontro, o que acontece? Quando duas pessoas se encontram, o que eles têm em comum? O mesmo local. Então, a posição de A tem que ser igual à posição final de B. Ou seja, a posição final de A tem que ser igual à posição final de B, no encontro. Então, o que eu faço? Vou igualar SA a SB. Mas quem é SA? 0 mais 60t. E SB? 80 menos 40t. Aqui, a gente agrupa os termos semelhantes, estão lembrados? Quem tem T fica de um lado, quem não tem fica de outro. Então, ao passar o menos 40 para o outro lado, ele assume um valor positivo. Então, 60t com 40t sem T. Isso é igual a 80. E para achar T, que vai corresponder ao tempo que levou para o encontro, isso aqui está multiplicando, passa dividindo. Então, tem 80 dividido por 100, 0,8 horas. Gente, muita atenção aqui. 0,8 horas não equivale a 80 minutos, não, hein? Cuidado. Para você saber o que isso representa em minutos, você tem que pegar e multiplicar por 60. Então, vamos fazer lá, mentalmente, 0,8 vezes 60, 48 minutos. Tá? Então, o que significa? Que 48 minutos após a partida, os móveis irão se encontrar. Mas vão se encontrar onde? Isso é a pergunta da letra B. Então, tá lá, letra B. Para que eu saiba a posição do encontro, basta pegar o tempo e substituir aqui, ó, em T. Pode ser nesta, mas também poderia ser nesta. Bom, tanto faz. Eu peguei a primeira, como eu disse, é mais simples porque já tem esse zerinho aqui, ó. Então, no lugar do T, botei 0,8, fazendo a continha, 60 vezes 0,8, 48 quilômetros. Beleza. Então, daqui a 0,8 horas, eles irão se encontrar no quilômetro 48. Aí, de repente, você me pergunta, se eu fizesse no segundo, daria certo? Óbvio. Vamos lá, mentalmente. Se eu substituir aqui, ó, o T por 0,8, fica 40 vezes 0,8 dá 32. Então, teria 80 menos 32, que também daria 48. Bom, vamos ver mais um detalhe aqui. O gráfico dessa situação. Então, tem a posição em quilômetros, o tempo em hora. Vamos ver o móvel A. Lembrando que o móvel A saiu da posição 0. E o móvel B saiu da posição 80. E eles se encontraram. Quando?
0,8 horas após o início. Em que posição? 48 quilômetros. Olha que bacana, aqui foi a posição do encontro. Perfeito isso, né? E se eu quisesse o gráfico das velocidades? Esse aqui seria o gráfico da velocidade do móvel A. Observem que o tempo passa, mas a velocidade permanece constante. E aqui seria o gráfico do móvel B, né? Faltando aqui só um sinalzinho de menos, ó, menos 40. Então, o tempo passa e ele continua com velocidade constante de menos 40 km por hora. Ok? Espero que tenham compreendido. Dúvidas, façam contato. Um abraço.